Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. E hoje a gente vai falar de um filme australiano de 2009 que se chama The Loved Ones, ou traduzido, né, Entes Queridos. É um filme aí do Sean Barney. E pra conversar aqui com a gente tá o Felipe. E seja muito bem-vindo. Oi, Isa, oi, Monique. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Como eu já estava falando, eu não tenho podcast. Eu simplesmente gosto muito de filme, qualquer tipo de filme, mas esses mais gores e mais violentos eu gosto um pouquinho mais. Aí sim, tá certo. A gente desgraçada da cabeça é aqui mesmo. É. E a sinopse dele é focada no Brent Mitchell, que ele é um jovem constantemente confrontado pelo colapso emocional de sua mãe após o trágico acidente automobilístico que matou seu pai. Rejeitado e sem perspectivas, a sua única felicidade é a bela namorada Holly. O que Brent não desconfia é que ele é também a grande paixão de Lola, que tem um pai maluco capaz de fazer coisas absurdas para agradar a filha. E só pra dar um contexto aí, esse filme ele demorou um tempo até, desde o início do roteiro, demorou aí uns 4 anos até o lançamento. Demorou só 4 semanas as filmagens, bem rápido. Nossa! E a ideia inicial, digamos assim, veio do Sean pensando, e se ele pegasse todo aquele conceito meio drama adolescente de Carrie, toda aquela ambientação de baile de formatura, e transportasse pra um filme de locação única como Evil Dead. E isso talvez já dê bastante noção pra galera que ainda não assistiu, pra saber como é que vai funcionar as coisas. E daí ele foi construindo seus personagens em arquétipos bem conhecidos, como os do Clube dos Cinco, e também com base no luto e de como esses personagens reagem a esse sentimento. Só que nesse caso em específico, todo o mal, ele vem sendo causado pelas mesmas pessoas, né? Toda aquela cidade meio que atormentada pela mesma família. E pra gente começar o episódio, então, quais são as nossas impressões? Eu tinha visto esse filme pela primeira vez, acho que fazia uns 3 ou 4 anos, só que eu não lembrava direito, tanto que foi uma surpresa quando eu revi ele, acho que 2 dias atrás. Eu lembrava que ele era violento, mas eu achei ele mais violento do que eu imaginava. Foi uma surpresa boa. E eu gostei bastante do filme, tem algumas falhas, mas pelo que ele oferece, acho que no final entregou muito bem. Eu gostei bastante, realmente. Eu gosto desse filme também. Eu já conhecia, né? Mas eu lembro que ele apareceu, assim, pra mim numa lista do Rotten Tomatoes. Eu não sei se era os 100 melhores filmes de terror ou, sei lá, 10 melhores filmes avaliados no Rotten, não lembro, mas era uma lista, assim, que eu fiquei até impressionada com a porcentagem lá de aprovação desse filme. Aí eu falei, não, vou ter que ver, né? Julguei pela lista mesmo. E ele é um filme, assim, com pouco diálogo, né? Mas ele acaba mostrando muito sem ficar muito expositivo. Isso é um dos pontos bem altos do filme pra mim. Então, eu gosto. Pra mim, um dos pontos mais altos do filme é a estética. Eu me diverti bastante com ele, assim, mesmo ele sendo bem violento. Eu não sei, tem alguma coisa ali naquela protagonista barra antagonista que beira o carismático, quase. Eu não sei se essa é a palavra certa. É aquele tipo de acidente que você não consegue parar de olhar, né? E conhecia ele por nome e por uma imagem específica, que é aquela fatídica cena da protagonista segurando a furadeira, mas eu não sabia exatamente o que esperar dele. Talvez o meu ponto negativo maior seja os outros personagens não me interessaram tanto, e às vezes quando cortava pra eles eu ficava tipo meio bolada de eu não quero saber de vocês, volta pra história principal, que eu só quero focar nisso, sabe? Mas realmente me entreteve e acho que vai ser maneiro falar sobre ele. Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Vocês foram comprando ali os demais personagens, além da história principal? Eu sim, porque no final das contas tudo fez sentido. Do começo pro meio, não. Mas no final, pra mim, fez um pouco de sentido os personagens. Eu não me incomodei com eles. Eu acho que eles agregaram em não ficar numa coisa só, se bem que, como você falou, né, Monique, ele entretém mesmo, mostrando ali o que ela vai fazer com ele e tal. Mas é que também parece que se não tivesse
tivesse ali os outros, as outras coisas, ele não ia ter muito o que mostrar, sabe? Ia ficar um filme mais curto, não sei. Que a parte do Brent lá e tal não é tão longa assim, né? Se você for tirar as outras coisas. Eu não sei o que eles iam colocar, sabe? Talvez ia ter que encher linguiça com outra coisa. Não sei, Mas o que eu notei, assim, eu reclamei que eu falei que os outros personagens não eram mais interessantes, mas eu não sei se por eu ter entendido melhor a história, na segunda vez eu acabei gostando mais deles. Mas mesmo assim, o que ainda me chama atenção realmente é os principais, mas eu concordo em parte que eu não sei também o que teria se não tivesse aquela outra galera. Eu acho que talvez os personagens não ficaram tão interessantes por, às vezes, os atores, falta de experiência, não sei. Ou o próprio diretor não soube colocar uns personagens mais instigantes, né? Não sei. Eles sobressaem os três. Exato. Eu acho que o que me incomodou mais na primeira vez é o fato deles não terem papel significativo no desenvolvimento ali. Ele envolve ali várias questões, ele tem ali várias camadas, algumas bem perturbadoras. Mas assim, basicamente, pra mim, o filme é sobre relacionamentos familiares, né? Porque tem ali vários núcleos, e talvez alguns não são tão interessantes, né? Como a gente falou. Mas que nem, por exemplo, tem lá o núcleo da família do policial, que daí envolve a Mia, que é aquela garota que culpa o pai, né? Por não ter achado o irmão, né? Daí a gente descobre que o irmão é o menino que sumiu, enfim. Aí tem a questão da mãe, que culpa o filho, querendo ou não, né? Embora ela não queira, né? Mas ela acaba soltando lá umas coisas, tipo, vai de táxi, que ele é mais experiente, né? Daí ele fala, então quer dizer que, como eu não sou, eu que matei meu pai. Tipo, sabe? Ela acaba soltando umas coisinhas que dão a entender. Então, assim, basicamente isso pra mim o filme. É relacionamentos familiares que são perturbadores. Eu acho que o que acabou me incomodando na primeira vez é que eu não tinha reparado que o menino que fugiu lá, que a gente até conversou antes do episódio, era o irmão da Mia. Porque, querendo ou não, ninguém fala de fato, né? Tipo, aquele menino era irmão da Mia, era daquela família ali do policial e tudo mais. É que tem um flashback quando mostra, daí o Brent se toca quem era na cena. Então, ali ele ficou com mais raiva ainda. E tem o nome também no diáriozinho da Lula, né? E tem a foto dos irmãos na cabeceira da cama do pai, né? Do policial. Tem os dois lá. Eu não tinha pego essas coisas da primeira vez, então pra mim ficou completamente solto ali aquela relação da Mia com o Jamie. Eu falei, por que tava toda hora mostrando eles? Vai se fuder, eu não quero saber. Exatamente, aí isso aqui também me deixou meio assim, por que tem que ter um relacionamento ali, né? Eu acho que foi mais pra justificar as questões da Mia mesmo, tipo, mostrar a personagem, né? Ela precisava aparecer de alguma forma. Aí colocaram um amigo dele ali, sei lá. Exato. Eu tava até esperando que, de repente, o Jamie e a Mia, de alguma forma, fossem salvar o Brent, alguma coisa parecida, porque toda hora voltava pra eles. Beleza, eles vão sair aí do baile, vão, de repente, atrás do moleque, sei lá que porra que era, mas nada aconteceu feijoado, assim. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O personagem dos garotos e das garotas, eles deviam ter entre 17 e 18 anos, provavelmente, porque era uma formatura. E é interessante, porque, por exemplo, a atriz que fez a Lula na época da filmagem tinha 28 anos. Nossa! O Brent 25 e a Mia 23. Então, até que não achei que eles pareciam ser tão mais velhos. Não. Quem eu achei com muita cara de velha era a Holly. Essa eu não achei a idade, mas ela parecia mais velha mesmo. Total. Geralmente, o filme adolescente é muito difícil pegarem adolescentes pra fazer mesmo, né? É que nem Malhação, que pega os atores de 35 anos pra interpretar de 16. Sim, cara barbado, peito cabeludo. Não é muito incrível, né? Um dos que mais me assusta é os meninos de Hannah Montana, porque eles eram muito velhos pra estarem fazendo adolescentes. Nossa, eu nem lembro. Mas sim, é bem vibe malhação mesmo. E uma coisa falando disso, das idades e tal, eu fiquei um pouco confusa com a questão da Lola, que ela ficava pegando vários meninos pra fazer aquela simulação de baile, né? Aí eu fiquei pensando, ensino médio tem, sei lá, 3 anos? Na Austrália, sei lá, que em qualquer lugar é a mesma quantidade de anos, não sei. E, tipo, parecia que ela tinha pego muito mais meninos do que condizia com as coisas lá. Formaturas, né? E foram todos de formatura, isso eu não lembro exatamente. O contexto eu não consegui entender muito bem se ela esperava acontecer algum evento ou ela fazia isso o ano inteiro, sei lá. Tipo, ficava simulando. E porque senão a polícia é muito fraca, né? Porque se é toda formatura que some um, então é só esperar que na próxima formatura vai subir outro. Aí isso ficou um pouco confuso pra mim. Era só começar a bater quem tava se formando na mesma época, né? Sempre. Sim. Mas o que eu entendi era mais que era crushzinho. É tipo, calhou do Brent ser, assim, na época de formatura, sabe? E dele ter negado ela também. Pode ser. Mas uma das coisas que me chamou mais atenção é essa subversão, não
Não que tenha sido a primeira vez, eu acho que a gente consegue encontrar outros aí ao longo da história do cinema, mas de ser a menininha doida, assim, não ser um cara sequestrando uma mulher e torturando, como a gente já viu inúmeras vezes, né? E é legal porque é um filme de 2009, né? Não é que nem agora que eles estão procurando fazer coisas subversivas. Naquela época não era um foco tão grande nisso. E aconteceu, né? Eu achei legal isso, realmente, pela época. Eu entendo seu ponto, mas eu fiquei tentando lembrar, tipo, de situações parecidas. E os que eu lembrei, eles acabam sendo de antes, que no caso seria Misery e Audition. É verdade. E esses dois filmes estão entre os filmes que ele foi meio que baseado, assim como o Massacre da Serra Elétrica. Eu realmente não cheguei a encontrar se foi, tipo, realmente, queria fazer uma coisa subversiva, sabe? Mas, ao menos hoje em dia, foi uma das coisas que me chamou a atenção. E outra coisa é que tava me lembrando muito uma vibe meio Jeffrey Dahmer, porque o Dahmer tinha todo aquele rolê de tentar fazer companheiros zumbificados, né? Com a questão de lobotomia e de colocar... esqueci. Eu não sei o nome em português, mas é Bleach que eles usam, eu acho. Isso. Mas eu fiquei lembrando, eu acho que por envolver lobotomia e por ser dessa questão de ser uma paixão, digamos assim, de você querer ter o companheiro amoroso, sabe? E daí você colocou até na pauta do propósito, eu não sei se por me lembrar muito de Jeffrey Dahmer, mas pra mim isso justifica muito nisso, sabe? Mas é que daí, por exemplo, aquelas pessoas que eram, digamos assim, esquecidas, né? Eu fico pensando, eu não sei se ela dava alguma atenção pra elas depois, sabe? Do que ela fazia. Daí, sei lá, eu entenderia melhor se, por exemplo, ela pegasse um dos meninos ali que ela queria pegar como vítima e mantesse ele, sabe? E parece que na hora que acontecia, né? Ela ficava toda hora trocando. Não era como se ela quisesse ficar cuidando deles, né? Porque ela acabava meio que descartando. Deixava eles lá, mas não era que nem, por exemplo, a mãe dela. Acho que era a mãe dela, né? Aquela senhora. Sim, a Bright Eyes era a mãe dela. Ela vivia ali com eles. Então, tipo, parece que a obsessão dela com as pessoas era meio momentânea. É porque ela me passa muito essa vibe de menina mimada mesmo, entendeu? Então ela desencanta do menino, aí, eu quero outro. Pode ser, total. Daí, assim, fica lá embaixo no porão, né? Aí eu fico pensando, caralho, vai manter aquela galera toda, uma hora não vai mais caber gente. Só acho uma dica ali pra desovar alguns ali, né? Já que elas não ligam mais pra nada, né? Uma hora eles vão se comer, assim, né? Sei lá. Mas eu não tava esperando aquela cena. Eu também não. Eu achei que ia ser um negócio só ali, um baile ali, um baile bem perturbador, mas foi legal, foi tipo um plotzinho, né? Foi uma surpresinha no final. Só queria falar também que a protagonista, a Lola, ela foi instruída pelo diretor na preparação do filme pra ela pesquisar sobre o Dahmer, sobre o filme Misery, sobre Assassinos por Natureza e também sobre os filmes do Tarantino. Interessante. Eu não sei, tem uma vibe Tarantino, talvez pelos cortes, eu não sei se é alguma coisa da câmera também, o enquadramento, não sei. As tomadas eram meio longas também, então talvez isso. Eu achei que ele foi muito aqueles caras de usar muita câmera lenta também, né? Altas câmeras lentas, assim, nos momentos, sei lá, tipo aquele final ali que ele atropela a guria, ou na hora que ele é coroado. Mas os cortes abruptos ali e com uma trilha sonora meio discrepante estavam me incomodando bastante, eu não sei vocês. Mas a música do filme é aquela baladinha adolescente que depois ela até canta no final. Aquela pra mim é a música do filme. Não, mas às vezes tinha uns cortes meio abruptos e aí começava umas musiquinhas aleatórias, assim, tirando as cenas dela. Porque, por exemplo, aquele corte que o menino aparece se cortando e tal, cena super dramática. Eu não sei, eu tava quebrando muito ali climas, às vezes, uns cortes muito abruptos que eu ficava, que agonia do caralho, gente. Deixa a cena rolar. Tá meio esquisito pra mim. Entendi. Eu não sei se me incomodou, mas, por exemplo, tinha hora que eu achei que até encaixou a música. Quando, por exemplo, ele fica full doido lá e consegue sair, ou tá, tipo, puto da cara com alguma coisa, que ele, né, tava sempre puto. Ou tava revoltado, ou tava puto, ou tava sei lá o que, daí às vezes encaixava. Mas eu entendo. Às vezes é só eu que não gostei das musiquinhas mesmo, assim, às vezes até casa. Talvez. Mas que nem o outro filme dele também, né, tem muita coisa, assim. Eu acho que é um padrão do diretor usar essas músicas, sei lá. Ele deve ser fã. Talvez é um toque pessoal mesmo do cara, não sei. Eu fui tentando buscar conexões, assim, assistindo o The Devil's
Hand, mas eu acho que pra mim parece que funcionou melhor nesse outro, mas enfim, não sei também. Eu sei que foi me dando agoniazinha assistindo esses primeiros. Sim, sim. É o longa de estreia dele também, né? É, sim, ele só tem esses dois, né? Eu acho que foi o primeiro, sim. Eu não sei se vocês sentiram, eu não tinha informação sobre de onde ele era, mas assim que o filme começou eu sabia que era australiano, eu não faço a mínima ideia por quê. E não era sotaque. É, o sotaque não parece mesmo. Não, não chama atenção, não. Então, tem umas coisas diferentes, assim, não sei se tem a ver, mas, por exemplo, o filme adolescente norte-americano, por mais que ele também tenha uns personagens um pouquinho mais estereotipados, eu digo assim, não era tanto, sabe? E também não mostrou, por exemplo, que o Brent era um cara babaca, sabe? Não era o babaca da turma que ficava zoando com as pessoas, sei lá. Então, isso saiu também um pouco daquele padrãozinho, né? O vestido da Lola é baseado no da Carrie, parece, né? Aquele vestido rosa. Sério? Eu acho que sim. Não sei se exatamente, mas eu acho que foi baseado. Porque também tem ligação com o filme, né? Querendo ou não, tem um pouco de ligação com o Carrie. E essas coisas, né, tipo, os elementos de Carrie, né, fica muito presente o bullying, né, e tal, e nesse filme não tem isso. Então eu fico pensando, talvez tenha só deixado subentendido, sabe, que ela poderia ter sido vítima de bullying em algum momento no colégio. Em nenhum momento eu lembro dele ter tratado ela mal, assim. Não. Ele recusou de uma maneira super educada, até falando que ia com a namorada, pelo que eu me lembro. A única coisa que talvez dê a entender, assim, é porque, adivinha quem me chamou pro baile? Como se fosse uma coisa super absurda, sei lá. Então por isso que isso me deu aquela pontinha, que essa garota poderia ser, tipo, aquela garota excluída, sabe? Que todo mundo zoa. Pode ser. Mas até aí, quando ele falou, acho que ela nem ouviu, né? Porque ele tava com a namorada, não sei, né? Sim. Eu acho que fica muito subentendido também, mas o que eu acho interessante é que nem Isa levantou, é porque ele ali, o Brent e o amigo dele, eles também não pareciam ser das pessoas mais populares da escola. Ele era tipo os metaleiros, que não são populares, geralmente, os metaleiros da escola. É os góticos, a mesa dos góticos. Total, né? E o Brent tinha uma tendência meio suicida, né? Os cortes no corpo. Antes dele ser pego, ele quase se joga do penhasco que ele tava escalando, que aquela cena é muito estranha. Do nada ele vai escalar um penhasco, ele quase se joga, ele sobe e já tava o pai esperando. Parece que ele faz aquilo meio que sempre, eu não sei. Parece que é uma coisa pra ele sentir alguma coisa, sabe? Eu não sei. Pensei nisso, assim, na hora. E naquele momento ele deve ter tido uma breve vontade de se jogar e ele, sei lá, pensou melhor e não, sabe? Porque ele viu que ele quase caiu, dele, tipo, meio que tentou subir, né? E deu certo, né? Ele não caiu, mas, tipo, foi um quase, né? Eu acho que tá tudo bem embutido ali na construção da personalidade dele mesmo. Isso de que ele era uma pessoa depressiva, ele tava traumatizado, ele tinha a mãe constantemente culpando. Eram todas aquelas pequenas ações de tentar se sentir vivo e de tentar buscar algum instinto de sobrevivência. E é até interessante porque, assim, ao menos pra mim, não parece que ele realmente queria morrer ali. Ele tá tentando superar aquelas coisas. Sim, sim. Tanto é que, tipo assim, todo momento isso fica meio que à prova, né? Porque ele tem esse negócio que mostra lá dele subindo, aí depois acontece aquilo com ele na casa da Lola, né? E ele é um dos poucos que conseguiu, né? Então ele meio que, tipo, foda-se, não quero mais. Não, ele quer, né? Mas é um conflito constante, né? Eu acho, com ele. Então, também tem uma coisa interessante que o Brent não fala mais depois do minuto 27, que é quando ele é injetado nas cordas vocais e ele perde a fala. Então também isso ajuda. Ele não fala mais. Depois do minuto 27, ele simplesmente fica mudo o filme inteiro. Sim, e ele já falava pouco antes, eu achava. Ele não era da pessoa mais sociável. E eu gostei desse filme ter pouca fala, como eu falei no começo, né? Porque pra mim ele mostra muito mais do que aqueles discursos palestrinha de tentar explicar, né? Em forma de diálogo, que acontece muito, às vezes fica muito expositivo. Daí você fica, tá, a gente já entendeu, você não precisava estar falando isso pra gente entender. Outra curiosidade é que o nome da protagonista, Lolly Stone, é um anagrama pra Lost Alone. Olha só. Stone, eu só tava pensando em pessoa drogada e não fazia sentido, sei lá. Nem sei se também isso é algo que o diretor pensou. Pode ser só uma coincidência mesmo, mas dá um anagrama certinho. E dos três principais, quem vocês acham que mais se destacam? O pai, ela ou o Brent? Ou é meio que uma mistura dos três? Ela, pra mim, é ela disparado, assim. Eu acho que ela também. O pai eu gostei também. O pai também tem uma cara bem de maluco. É assim, com certeza. Pegaram o cara certo ali pra fazer, né? E é bem perturbador também, porque eu senti muito que ele parece que é apaixonado pela filha, sei lá. E nem era ele pra ser o ator. O diretor, ele queria o John Jarrett, mas ele não aceitou porque é o assassino do Wolf Creek, o Mickey. Então ele falou que não ia aceitar porque ele já tá muito caracterizado como assassino
assassino do Wolf Creek, e foi bem certo ele não ter aceitado, porque não ia dar certo. A gente ia ver o filme lembrando, pra quem já assistiu Wolf Creek, ia lembrar do Wolf Creek na hora. Ainda mais pelo filme ser australiano, então acho que foi bom ele não ter aceitado. E essa relação deles, do pai e filha, não parece que o pai abusa dela, assim, ele parece só que ele deseja, sabe? Eu não sinto que rolou abuso ali físico, sabe? Não sei. Tem um desejo bem forte quando ela se troca. Sim. Eu não sei, mas parece que ele meio que luta com isso, mas dá pra ver que ele gosta, assim, né? Sei lá. Então, de toda essa relação incestuosa deles, muitas perguntas me vieram na cabeça. Não que eu acho que o filme ficou com furo, nem coisa parecida, mas por eu ficar viajando mesmo. Questões como, o pai já tinha tendências de querer fazer merda, ou ele só fazia por causa da filha? Porque tem a mãe ali também. Isso foi um desejo do pai, de querer silenciar a mãe, ou foi um desejo da filha? Porque ela também parece que nutre alguns sentimentos por ele, né? Inclusive, ela tem um ciúme muito grande da relação dele com a mãe. Não sei se ela que pediu, também não sei se, tipo, o pai que fez, e daí a menina, ela acaba, como a mãe, ela tava sem poder falar, ela também não parecia que tinha muita movimentação. Eu imagino sendo naqueles casos que a filha começa a assumir todos os papéis da matriarca ali, e aí, de repente, começar a confundir as relações. Muitas perguntas me vieram na cabeça, mas... Eu acho que ele nem quis deixar isso claro. Eu acho que cada um vai ter a sua própria interpretação disso. Não tem nada que conta do passado da família, então a gente nunca vai saber. Tem nenhuma dica. Pelo que me passou, né, a interpretação que eu tive, assim, que realmente, né, aquela coisa que eu falei, não explica muito, só mostra, ela me passou muito a controladora, né, no caso a Lola, ela não queria, de fato, o pai, mas ela queria que ele estivesse sempre por perto pra fazer o que ela quisesse, né, então meio que aquela relação de controle, e talvez a mãe não compactuasse com tudo aquilo, e por isso ela, de alguma forma, convenceu o pai, né, como eu acho que foi o seu Monique que falou que ela era muito mimada e o pai fazia tudo o que ela queria, então eu acho que ela convenceu o pai a ajudar a fazer aquilo com a mãe, né, pra deixar ela daquele jeito, sabe? Mas que tem uns indíciozinhos que, por exemplo, quem é mais bonita, e tem uma hora que eles literalmente quase se beijam, assim, que ela tá falando, eu tô tentando encontrar os caras, mas eu sei que é só você. Sim, sim. Eu não sei o quanto disso ela só tava jogando também por saber dos desejos deles. Tudo muito doido. Eu acho que é mais um jogo pra ela conseguir sempre o que ela quer, sabe? Aí ele não vai sair dali, vai fazer o que ela quer e, sei lá, pensei mais nisso mesmo. E essa competição, né, entre ela e a própria mãe, que no caso, ela que criou, né? Porque não deveria nem existir, né? Ela que talvez começou com isso, não sei. Não, assim, psicologicamente falando, é bem natural, assim. Psicanálise, inclusive, é natural que toda criança tenha a fase de sentir quase relacionamento romântico ou pelo pai ou pela mãe, que tem, inclusive, toda aquela coisa de sentir muito ciúmes do outro pai, digamos assim, né? Aí parece pra mim que ela ficou muito presa nessa fase. Agora, se teve algum gatilho pra isso ter continuado, se de repente foi nessa época que ela fez, ou o pai fez a mãe ficar daquele jeito, daí nunca saberemos. Também não acho que deveria ter explicado, porque é bom assim. Exatamente. Lola Stone. What? That's who asked me. Well, you should go with her. Maybe she won't mind having an emotional retard for a boyfriend. O Brand parece que não sente muita dor, né? Porque aquela cena que o pai prega o pé dele de uma maneira que não sei como ele conseguia andar depois daquilo. Pois então, né? Ele tá numa vibe ali meio assassino de slasher, que ele tá, caralho, sobrevivendo a muita coisa. Literalmente furaram o crânio dele, gente. Não faz sentido, assim. Aquilo ali pra mim foi muito, cara, você ia morrer ou você ia entrar em choque, sabe? Inclusive, a cena dele escalando, só fizeram ele escalando porque depois ele escalou os corpos, pra mostrar que ele era muito bom em escalar. Só pode ter sido isso. Porque também ele foi lá e fez uma pilha de corpos pra ele escalar e sair do buraco. Escalou a árvore também, né? Então. Ele era bom em escalar. Mostrando as habilidades ali. E eu achei doido, já que a gente levantou dessas cenas aí bem violentas, é que, querendo ou não, a violência de fato, ela é meio off-screen, né? Sim. Não mostra a perfuração, a gente vê um ângulo que a gente subentende que tá perfurando. Eu não sei o quanto disso era questão orçamentária, de que, tipo, a gente não vai conseguir fazer os efeitos, ou de quanto
quanto era só pra manejar, porque a gente sabe que é tudo muito violento, então é bom dar uma segurada e só dar todas as sugestões. Eu não sei se é algo do diretor, porque assim, filme australiano geralmente não poupa muito, né? Então, pode ser um problema de orçamento, sim, mas, pelo motivo que seja, acho que foi a melhor escolha, porque dá agonia do mesmo jeito. Se mostrasse, não ia achar ruim, mas dá muita agonia, mesmo assim. Eu acho bem doido, porque foi a que a gente falou lá no Bar Uva Dourada, porque não deixa de ser menos violento o fato de não mostrar. Teve muita cena ali que eu fiquei, caralho, se fuder. Exato. Tem o barulho, aí, por exemplo, a parte da furadeira aparece umas fumacinha, só a ideia de você saber o que tá acontecendo. É quase você sente o cheiro, né, do pozinho, sei lá. E querendo ou não, quem mata mais gente no filme é o Brent. O Brent mata 5 pessoas, porque ele mata a Lola, né? Mata os meninos. Sim. A Lola, ela matou a mãe e matou o policial. É verdade. Ela só torturava. Mas matar, a gente não sabe se ela matou alguém antes, pelo visto, não. Doideira, não tinha parado pra me ligar nisso não, mas é bizarro pensar. Total. Eu só sei que a parte da furadeira tava me desconectando porque parecia uma parafusadeira e parafusadeira não tem uma potência muito boa, eu não sei se dá pra furar a cabeça e eu fiquei pensando muito nisso durante o filme. Talvez por isso que ela use, né, pra não furar tudo, né, e ela não tinha muito controle. Talvez ali seja por isso, não sei. Vai me dar agonia absurda. Do martelo também me dá uns... Cara, ferramentas caseiras pra fazer esse tipo de coisa. Esquisito pra caramba. Tem um filme que é um slasher que o cara só mata com umas ferramentas mesmo. Não lembro. Dos anos 80? Não, ele não é tão antigo, não. Eu vou achar porque eu lembro o nome da atriz. É Toolbox Murders. Acho que veio aqui pro Brasil como Noites de Terror. Tipo, é bem sugestivo. Ele só mata com essas coisas. Tem uma hora que ele tá até numa mesa de serragem, que ele coloca gente. Tem umas cenas bem interessantes até. Ah, tô vendo aqui. Esse você viu o remake, provavelmente, 2004. O primeiro é de 78. Tinha esquecido até que era remake. Mas caso vocês queiram se proteger, tenham todo um kitzinho de ferramenta em casa. Ah, mas qualquer ferramenta realmente é uma arma em potencial, né? É muito difícil, você não conseguir usar. Ou é muito pesada ou é pontuda, né? Então vai servir pra alguma coisa. Basta você acreditar. Confie no seu potencial. Ou às vezes você acaba se machucando com a parada porque você não sabe mexer direito, né? Então, cuidado. A Lola também, aquela cena final dela andando descalça no asfalto australiano, não sei como não queimou o pé, né? Olha, as pessoas são muito resistentes nesse filme. Eu acho que é justamente por elas serem australianas e tem toda uma questão de ameaça externa sempre. Elas já aprendem a ser mais resistente à dor, a lidarem com desafios maiores. Animais gigantes. Elas já convivem, assim. Nossa, mas aquela cena dela se arrastando, ela é quase poética e cinema pra mim, assim. Dá ruim, né? E quase beira o trash, assim. É uma cena que eu esperaria ver num filme super trash, sabe? É que assim, ela fica full doida. Claro, você olha, você sabe que ela é, né? Obcecada, mas ela assim, ela tá foda-se, né? Eu não quero mais saber, vou matar ele, vai dar merda, vai. Mas ela não tava nem pensando, né? Não era o objetivo dela, mas foda-se as consequências. Uma pergunta, eu vi alguns comentários no Letterboxd, principalmente, da galera falando da personalidade da Lula mesmo, de beirar o sentimento empático, assim. Não era só carismático que eles estavam usando, mas eu não consegui sentir muita empatia, porque, sei lá, alguns comentários que eu vi davam a sugerir de que ela tinha toda uma vida sofrida, que ela seria muito mais humanizada do que ela realmente foi, sabe? Eu não sei, qual é o sentimento de vocês com ela, assim? Zero empatia, não gostei da personagem dela em nenhum momento. Eu também não. Eu não consegui ter empatia. E outra coisa, eu não sei por que falaram isso dela, tipo, ter uma vida sofrida. Eu não sei se fica muito claro isso. Tipo assim, que a gente falou do contexto dela, possivelmente ela sofrer bullying, né? Óbvio que isso é algo negativo, né? Mas como não aparece, talvez a gente não tenha esse sentimento de querer que ela se vingue, sabe? Porque não mostrou ela sofrendo, entende? Então, talvez por isso fique um pouco conflitante. Pra mim, ela foi extremamente irritante. É isso, pra mim, é irritante a palavra. Queria muito que ela se fudesse. Ainda mais depois de mostrar o calabouço lá com os 4 meninos que nem zumbi, comendo animais mortos, depois eles comem o policial também quando cai, então não dá pra ter sentimento nenhum por ela. É porque, além disso, ela era debochada. Eu acho que é isso que me irrita muito. Deboche, sabe? Não é tipo, beleza, vou fazer aqui os rolês bizarros e pronto. Não, debochada. Os dois, né? O pai também, né? Mas
mas sei lá, ela é puta merda. Mas isso é positivo pra mim, tipo, realmente, eu não sei se a intenção do diretor foi mostrar uma personagem assim, mas assim, eu gostei, por mais que eu não tenha gostado dela. Sim, a atuação foi boa. É, exato. Então, porque, que nem eu falei de Audition e Misery. Em Audition, a gente tem uma humanização maior ali. Em Misery, por mais que a gente não corrobore ali com as escolhas, eu acho que dá pra entender muito bem a formação ali de como tudo acaba acontecendo, sabe? Aqui, eu sinto que ela é full doida, sempre. Então, pra mim, ao menos, não deixa espaço pra até enxergar ela como um ser humano, sabe? Digno de sentimentalismo. Aham. E tem todos esses desvios mesmo dela ser mimada pra caralho, debochada e irritante. Então, complicado. Eu não sei por que as pessoas, sei lá, não sei se gostam é uma palavra que eu posso usar, mas ficou meio confuso pra mim de, gente, a gente viu o mesmo filme? Como assim? Exato, eu não senti isso também não. Eu acho que pela falta mesmo de talvez um background, sabe? Uhum. E talvez o diretor nem quisesse mostrar um lado sofrido dela, ou um lado que permitisse a gente sentir alguma coisa positiva por ela, não sei. Eu prefiro até que não humanize demais, e eu acho interessante como mesmo assim, por mais que a gente não goste dela, não sei se eu posso falar por vocês, mas eu gostava de ver ela por mais que eu não gostasse dela. Sim, eu achava ela um personagem bem construído, digamos. Sim, eu tava querendo saber o que ela ia fazer a todo tempo, assim, né? O que ia acontecer ali naquela cena do baile bizarro. O baile maluco. Outra coisa que o filme mostra também é os traumas do protagonista, né? Ele não dirigia mais, ele evitava dirigir, né? A mãe foi um outro personagem que eu fiquei, caralho, tipo, ela me chamou a atenção, por mais que ela aparecesse pouco, sabe? Porque a mãe dele, ela era super apática e deu a entender que o filme inteiro, desde que ele foi sequestrado, ela não saiu da janela, né? Isso eu achei muito louco, porque tipo, ela ficou ali esperando. Eu acho que ela ia esperar muito mais, talvez ela morresse ali esperando, sabe? Não sei. Eu estou absorvendo essa informação porque eu não tinha reparado. Sim, ela não saiu ali da janela, eu achei isso muito doido. Então, eu acho que ele era a última coisa que pra ela faria sentido viver, sabe? Então, pra mim foi muito isso. E o fato dele ter os traumas lá, querendo ou não, ele teve que superar aquilo no final, né? Dirigiu sem pé, praticamente. Com uma puta dor, né? Então, assim, é mais uma coisa que ele fez superando ali os próprios sentimentos ali, que nem eu falei ali da vontade de viver e tal, enfim. Na final, tudo isso era só um experimento psicológico pra ele superar os traumas dele. Que horror. Mas a relação dele com a mãe eu achei bem pesada, assim, por conta disso. Por mais que a gente já tenha visto, né, e tal. Essa coisa de, um membro da família morre, daí o que sobrou, né, fica todo desestruturado e tal. Mas ali eu gostei, ficou sensível, assim, não ficou um negócio tão apelativo, sabe? Não sei. Eu achei legal. E a culpa da morte do pai é justamente a Lola também. Então acho por isso que ele tava com tanta raiva ainda, né? Sim, depois ele ainda descobriu, né? Eu achei crível, bem crível ali, aquela relação. Eu não senti muita coisa pela mãe, assim. Ela não me chamou muita atenção, porque eu fiquei meio puta mesmo de estar culpando o moleque, porque ele já tinha culpa o suficiente só pra ele, sabe? O que me chamou muita atenção é realmente daquela outra família que perdeu o Ted. Era Ted o nome do menino? Jimmy Valentine. Isso. Eu não sei, tinha tanto silêncio, tinha tanta coisa não dita ali. Como eu disse, só fui reparar na segunda vez, né? E aí, revendo, sabendo, percebendo, reassistindo, aquele núcleo ali começou a me dar possibilidades e me chamar mais atenção. Foi legal colocar, porque, que nem a gente tava falando, não saberia como preencher os outros momentos que não aparecesse na Lula com o Brent. E também acabou, como o Felipe falou, fazendo tudo sentido no final, né? Que ali as coisas acabavam se ligando, né? Eu gostei, assim, eu achei legal. Ainda mais, por exemplo, a Mia, né? Que era uma personagem também, que eu achei que ela ia ser totalmente solta no filme. Só ia aparecer ali pro cara chamar ela pra sair, assim, só pra dar um contextozinho ali da relação dele com aquele amigo, né? Sei lá. Mas daí não, teve todo um rolê dela culpar o pai de não achar o irmão, né? Daí você vê que ela mudou pra caralho também. Provavelmente ela deve ter mudado totalmente de personalidade por conta disso, né? Mas o pai mostrou não ser um bom policial mesmo. Porque não achou ninguém, ainda morreu no final. Olha, totalmente. Concordo. O que eu achei absurdo é a Holly simplesmente ligar e falar, olha, a Lola chamou o cara pro baile e ele recusou. E aí isso já foi um motivo suficiente pra invadir a casa da menina. Tipo, como assim? Assim, invadir, eu não concordei. Mas, por exemplo, ela foi a última pessoa que viu ele, sei lá, uma das últimas, enfim. Não foi a última, né? Porque foi a Holly, né? Que foi a última, né? Mas ele só invadiu porque viu o sangue. O problema é ele ter ido pra casa dela. Eu
acho que, sei lá, talvez porque, ele também falou com ela, não sei. Mas enfim, tem que forçar um pouquinho. E a cidade devia ser bem pequena, né? Porque eu nem cheguei a pesquisar isso, mas não sei, tinha um policial, ele foi sozinho, não sei se teria como chamar mais gente. Pois não rolou um reforço, né? É bem aquele erro de policial de filme. Eu vou sozinho tentar resolver uma coisa simples e daí acaba morrendo, aí fudeu. Esse povo que não sabe que tá num filme de terror, viu? E outra coisa que pra mim, eu não acho que foi um furo, não acho que tenha muita significância, mas eu não sei se as pessoas acreditaram, ou ao menos souberam, de que o motivo do acidente do Brent era o irmão da Mia. Eu acho que não. Só o Brent sabe disso. Não, mas aí ele não vai falar, tipo, o que causou o acidente? Eu virei do nada e quis bater numa árvore? Pois é. Então, isso é uma falha, porque assim, teoricamente, eu não sei aonde que ele tava ali, mas imagino que era próximo da cidade, era numa estrada. E o menino nunca foi encontrado. E aquilo foi 6 meses antes do filme, né? Do acontecimento do filme. Só que aí que tá. Beleza, pode ser que ele tenha falado que viu alguém na estrada e bateu. E isso acendeu, né, pra procurar. Só que depois que ele descobriu quem era, ele não conseguia mais falar, né? Aí talvez agora ele poderia mostrar alguma coisa, né? É porque o que eu acho doido é porque meninos sumiram naquela cidade. O time parece que quando sumiu, ele já era crescidinho. Sei lá, ao menos a sensação que eu tenho é que o Brent poderia ter reconhecido ele, sabe? Saber que era irmão da Mia, provavelmente uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, era da mesma escola. E aí me parece muito esquisito que ninguém tenha ido investigar, ou ninguém sabia, ou se ele só tivesse descoberto naquela hora, sabe? E quando ele sofreu o acidente, eu não sei se ele ficou em coma ou não. Isso mostrou, não lembro. Não mostrou, acho. E eu também não sei se ele não tava muito irreconhecível, o garoto, né? Tipo, tava todo cheio de sangue. Aí, às vezes, o menino lá, o Brent, viu muito rápido, virou assim e já bateu e não conseguiu identificar quem que era. Mas eu entendo que, assim, tudo é pista, né? Os caras que não souberam ligar, né? Mas daí justifica assim, o policial de cidade pequena. Porque, assim, se ele morreu, o corpo uma hora vão achar, não é possível. E ele fugiu, não ia voltar? Não sei, não tem. Talvez porque ele tava lobotomizado, não conseguia mais, sei lá, encontrar o caminho certo e foi andando até a puta que pariu, sei lá. Bom, a gente tá na Austrália, às vezes ele foi comido, né? Mas eu acho que ficou meio forçado, talvez, que pra mim fica esquisito de, tipo, tem um menino desaparecido, meu Deus, eu vi um cara todo ensanguentado andando no meio da estrada e por isso que eu desviei, e aí ninguém investigou, sei lá. Não, mas faz sentido total. Conveniências. Aquelas tramas que a gente tem que fazer aquela forcinha, né, pra aceitar. Sim. Coloquei ali do final ser semelhante com o começo, justamente porque ele tava fugindo, né, e encontrou alguém na pista e fez a mesma coisa, foi desviar igual, né, daí eu falei, cara, ironia. Ele fez exatamente a mesma coisa que ele fez quando bateu, só que dessa vez ele não bateu na árvore, ele bateu na lua, né, então foi mais produtivo, né, o negócio. Produtivo. Ótima escolha de palavras. Foi mais eficaz, eu acho que é melhor. Enfim, valeu, também deu pra entender. Valeu. Mas eu gostei da cena final também, achei maneiro essa possível conexão mesmo de começo e fim. Eu lembrei de uma coisa, a gente falou do negócio de não ser a vítima a mulher, pra mim perdeu uma oportunidade absurda de que a namorada tivesse salvo ele, e no final das contas ele tava todo estrepado e ele acaba salvando a menina ali da estrada. É verdade. Ela vai com o carro dele, né, com o Fusca. Dela, né? Não, ele tava com o carro do policial. Não, mas que ela vai até lá, era com o carro dela, né? Acho que era o Fusca dela. Tá certo. Me perdi nos carros. Mas aí ele acaba ajudando ela. E ela leva um puta susto quando entra no carro, né? Incrível. Também me assustaria. Total, né? This year's Queen of the Dances, Lola Stone. Caminhando então pro encerramento do episódio, chegamos naquele momento maneiro da gente indicar filmes, produções, recomendações similares aí pra caso você tenha assistido e gostado de The Loved Ones e queira ver mais coisa desgracenta. Bom, eu vou indicar 3 filmes australianos também, são um pouco violentos. O primeiro é o Killing Ground, que foi traduzido como O Acampamento. O outro é o Hounds of Love, que aqui chama Predadores do Amor,
terror. E o terceiro, que é meu predileto australiano disparado, que tem o 1, o 2, o Wolf Creek, que acho que a tradução é Viagem ao Inferno. As traduções sempre muito boas. Maravilhoso. E tem a série também com 2 temporadas, que é o que eu mais gosto. E se um dia vocês forem fazer um episódio, pode me convidar, que eu volto. Opa! Especial Wolf Creek. Eu não lembro desses filmes, eu assisti, mas faz tempo. Eu sei que é bem Butcher, assim, mas eu não consigo lembrar muito bem. O Assassino, pra mim, é um dos caras mais aterrorizantes da história do cinema. E é baseado em fatos reais, né? Assim, Eu gosto bastante. Então, eu quero indicar o The Devil's Candy, que é do mesmo diretor, né? Ele só tem esses 2 longas. E o Devil's Candy é de 2014, né? Saiu um pouquinho depois. Não tem nada a ver com esse filme. Você vai notar alguns padrõezinhos ali, mas nada que se assemelhe, porque o Devil's Candy vai pro lado mais sobrenatural. Que é basicamente assim, o Ethan e sua família compram uma casa dos sonhos, mas com o tempo descobrem que a propriedade tem um misterioso passado e o seu ex-inquilino quer mais do que simplesmente voltar pra casa. Assim, sinopse que parece super clichê, filme de casa, mas eu não achei tanto, sabe? Eu achei que ele sai um pouco do mesmo. Então vale a pena aí, caso queiram. O que eu gostei dele é que eu acho que ele mescla bem alguns subgêneros, digamos assim. Coisas que parece que não vai dar certo, né? Nossa, esse eu acho que foi um episódio que eu mais tive dificuldade de lembrar de alguma coisa, porque as coisas que eu tava lembrando são muito conhecidas, então eu acabei me prendendo ali a ideia de uma pessoa obcecada com a outra e raptando ela e fazendo coisa bizarra. Total. Vou indicar então o Boxing Helena, que foi traduzido como Encaixotando Helena. É um filme com direção da Jennifer Chambers Lynch, de 1993, que vai falar aí de um cirurgião bem-sucedido que tá completamente obcecado por uma linda mulher que uma vez o rejeitou. Daí, incapaz de viver sem ela, ele tenta a todo custo convencê-la desesperadamente que eles precisam do outro, e ela obviamente não concorda, mas um terrível acidente acaba deixando ela à mercê dele. E vou deixar até um link aí na descrição, porque eu fiz um review lá de todos os filmes dirigidos pela Jennifer, e aí eu falo um pouco desse lá também. Cara, esse filme eu precisava ver. Faz muito tempo que eu conheço de nome, mas eu esqueço de assistir. Esse eu também nunca vi. Né? E eu também tive uma puta dificuldade de achar filme com essa temática, embora a gente tenha falado sobre alguns ao decorrer, né? Que foi o Misery e o Audition, que são mais conhecidos, né? Eu também fiquei, caralho, o que eu vou indicar nesse tema? E eu não pensei em nada, na verdade, sobre isso. Até que eu indiquei o outro filme do cara. Aí você falando desse filme, eu lembrei do Pele que Habito, embora seja bem conhecido. Esse filme. Exatamente, caralho, esse filme. É isso. Você já viu, Felipe? Ah, sim, eu adorei esse filme. Os filmes da Almodóvar normalmente são bons. Ele me desgraça de um jeito diferente, não sei. E como a Isa levantou então um outro filme do diretor, aparentemente ele tem 3 projetos em desenvolvimento depois de uma longa aí, que se eu não me engano Devil's Candy é o quê? 2015, Isa? Acho que é 14. 2014, né? Só que eu não sei quando que esses projetos vão chegar ao público, porque eles meio que acabaram sendo pausados por causa da pandemia. Mas ele comentou sobre um filme de ação bem nos moldes de Duro de Matar, um slasher com toques políticos e sociais, e outro de um serial killer sobre os perigos dos encontros aplicativos, relacionamentos modernos. Dado aí o histórico dele, talvez possa ser interessante, eu assistiria, sem sombra de dúvidas, tirando de ação, porque preguiça. Pode ser interessante, né? Aí quando sair a gente vai ter a certeza se ele sempre coloca as musiquinhas dele lá no filme como padrãozinho. Bom, gente, então é isso. Agradecer o Felipe aí pela participação. Espero que tenha gostado, Felipe, e queira participar outras vezes. Eu gostei muito, eu que agradeço. Boa. Caso alguém queira seguir Felipe, vai estar na descrição aí o Instagram dele. E então, eu acho que é isso, né, gente? Sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram como Horrorizadas Podcast, no Facebook também, no Twitter como Horrorizadas PC. E o site horrorizadas.com/blog, que vocês vão encontrar vários textos e listas. E até a próxima, pessoal. É isso aí, tchau, galera. Até. Tchau. Tchau.